é que só Deus pode conceder a verdadeira sabedoria. Ela deve vir então como um dom de Deus, já que em nós mesmos a gente não tem essa capacidade de alcançar a sabedoria que o Senhor dá. Então, a única maneira de entendermos esse mundo da forma correta é entender que ele foi criado e que ele surgiu a partir da sabedoria do Senhor e que ele é governado pelo Senhor. Isso é o que nós chamamos de cosmovisão, tá? É você enxergar o mundo pelas lentes corretas, é você enxergar o mundo como algo que surgiu da criação de Deus e da sabedoria do Senhor. Nós vimos também, irmãos, que a sabedoria ela tem um papel régio na vida do povo de Deus. E então a gente foi analisando ali alguns personagens específicos que tinham esse papel de condução do povo de Deus, e a gente pensou então em Adão, em Moisés, em Josué, tá certo? E vimos que todos esses homens, a eles foi dado uma sabedoria que veio do Senhor. Neles mesmos, eles não tinham essa sabedoria, mas então eles receberam essa sabedoria do Senhor. E o texto lá de Provérbios 8, que fala, né, da sabedoria personificada, a gente vê então que a sabedoria diz: por meu intermédio é que reinam os reis, por meu intermédio é que eles decretam a justiça. Tá? Então vimos esse papel régio que a sabedoria ela tem então na vida do povo de Deus. Pode passar aí, Mari. Mais uma coisa importante também, irmãos, que a gente pensou um pouco na poesia em si, não é? Nesse tipo de texto, nesse tipo de literatura, que é extremamente importante a gente entender para que a gente então possa compreender o texto da forma correta. E a gente viu que a poesia compreende um terço do Antigo Testamento. Então, não só nesses livros que a gente chama de sabedoria, mas por toda a Bíblia, então a gente tem esse tipo de texto nesse formato de poesia. Então a gente viu em Gênesis, a gente viu em Isaías, e por toda a Bíblia a gente viu que tem textos nesse formato então de poesia. E vimos então também algumas características da poesia hebraica. Você que estava aí na última aula, quem pode me lembrar algumas dessas características que a gente viu da poesia hebraica? Quem estava aí na última aula? Não tinha muita gente aqui na última aula, né? E aí? Nós vimos o paralelismo, tá? Nós vimos os acrósticos, nós vimos melisma, símiles, metáforas, diversas formas ali, então, que essa poesia ela aparece, ela se apresenta, e que é extremamente a gente entender esses formatos, é extremamente importante a gente entender esses formatos, para que a gente então possa compreender o texto da forma correta, tá? E por fim, irmãos, vimos também que a poesia ela mexe bastante com a nossa imaginação. Então, você dizer que Deus é onipotente é diferente de você dizer que Deus ele controla a fúria dos mares, que Deus controla os ventos, tá? Isso mexe, cria uma imagem na nossa mente e facilita então a nossa imaginação, mas também a poesia é um tipo de texto que facilita também a nossa memorização. Por consequência, também facilita na hora do ensino. Então, normalmente a gente vai ver ali no texto de Provérbios, é um texto muito bom para você ensinar, por exemplo, a uma criança, tá? Porque mexe com a imaginação, facilita a memorização e, por consequência, então, a gente tem uma facilidade no ensino por meio desses textos aí, então, de sabedoria. Então, hoje, irmãos, a gente vai chegar, antes de chegar aqui, temos mais uma parte aí. Eu trouxe mais uma vez a definição do Palmer Robertson, só para recordar aí, a gente está usando esse livro aqui que é Cristo na Literatura
é a habilidade de entender os princípios básicos inerentes na ordem criada de Deus e viver através de tais princípios. Sabedoria é viver a plenitude da vida com uma consciência constante de responsabilidade diante de um Criador e Redentor, amoroso, gracioso e justo. Então perceba aí essa ideia de uma consciência constante que você está diante desse Deus. Como a gente viu, não é um Deus qualquer, não é uma divindade, não é uma força superior, mas é uma consciência constante desse que é o Criador e o Redentor, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Então ele traz aqui alguns atributos de Deus: o Deus amoroso, gracioso e justo. E a gente também viu a importância da gente compreender Deus de forma completa. Se nós entendemos um Deus que é somente amor, mas não é justo, isso vai ficar defasado, a gente vai viver de forma equivocada. Se a gente compreende um Deus que é justo, mas que não é amor, da mesma forma, a gente vai viver de forma equivocada. Então a importância de entender quem é esse Senhor do pacto, que nós vivemos constantemente diante dele, e aí então a gente pode viver de forma sábia, a gente pode então alcançar essa sabedoria. E mais um ponto então que nós vimos, é que havia uma expectativa de uma figura messiânica, de alguém que seria esse rei prometido. E o texto lá de Isaías diz que do tronco de Jessé sairia um rebento, e esse texto ele aponta diretamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o texto diz que sobre esse que viria repousaria o espírito de sabedoria. Então, por todo o Antigo Testamento, a gente viu que há essa expectativa de um rei, de alguém que viria, que seria então essa sabedoria completa do Senhor. Então, Palmer Robertson, mais uma vez, ele diz: de uma perspectiva da nova aliança, todos os crentes unidos a Cristo, através da fé, podem participar dessa dimensão régia da sabedoria, pois em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, é nesse sentido que aqueles homens ali que apontavam para o Senhor, eles recebiam essa sabedoria de Deus, mas a Bíblia diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Ele tem a sabedoria em si mesmo. Então, por isso, aqueles que estão unidos a Cristo, eles podem sim participar dessa dimensão régia, como fala aqui o Palmer Robertson, da sabedoria. Ok? Então, agora sim, chegando naquilo que a gente vai pensar hoje. Hoje nós vamos entrar aqui em Provérbios, tá? E o subtítulo, o título para o livro de Provérbios que o Palmer Robertson dá é Como Caminhar no Caminho da Sabedoria. Provérbios é um livro extremamente prático, a gente vai ver isso, que trata de diversas coisas da nossa vida que fazem parte do nosso dia a dia. Nós ouvimos hoje na mensagem sobre a língua, e se tem um livro que fala muito sobre a língua, aquilo que você deve falar ou não deve falar, como você deve se portar, esse é o livro de Provérbios, tá? De forma muito prática, em situações muito práticas. Provérbios, então, ele nos ensina como, então, a gente deve se portar, questões de família, questões de trabalho, da preguiça, de como a gente deve agir, como fazer. Não é só um livro que traz uma teoria, mas traz uma prática de como, de fato, então, a gente deve viver. Então, pode passar aí, Mari. Nós temos, então, aqui, irmãos, para a gente começar a pensar em Provérbios, eu queria pensar aqui, então, que a gente falou isso de forma um pouco breve na primeira aula, sobre quem são os autores de Provérbios, não é? A gente tem ali, então, o rei Salomão como sendo esse que predominantemente escreve a maior parte do livro de Provérbios.
hoje, tá? Mas eu queria que a gente vai analisar um pouco esses autores aqui, né, esses homens que foram aqui inspirados por Deus para escrever, e eu peço que você abra aí, todos podem abrir, tá? Em 1 Reis 4, a gente vai ler do 29 ao 34. Reis 4, 29 ao 34. Veja o que diz o texto. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. A primeira coisa aqui, mais uma ênfase aqui, que essa sabedoria que Salomão tinha, ela foi dada por Deus. Versículo 30, era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então o autor aqui ele começa então a fazer uma comparação. A gente vai olhar um pouquinho para essas sabedorias que eram também, que estavam ali no Oriente, e ele começa a comparar então que essa sabedoria de Salomão ela era maior do que aquelas que estavam ali ao redor, do que aquelas produções que estavam ao redor. 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Mas um ponto importante aqui é que essa sabedoria de Salomão, ela não estava restrita àquele povo ali, ao povo de Deus, mas era uma sabedoria que alcançava nas nações ao redor. Então a gente tem um exemplo da rainha de Sabá, e aqui no texto também ele vai falar mais algumas coisas que mostram que essa sabedoria de Salomão, ela não estava restrita àquele povo ali, mas nações estavam sendo alcançadas por meio dessa sabedoria de Salomão. Versículo 32, compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o sopro que brota no mundo. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Veja, irmãos, essa sabedoria aqui, o que o autor está querendo dizer é que aqui existe uma sabedoria completa. Veja, ele está dando aqui todas as categorias de seres vivos. Ele está falando todos os tipos de planta, todos os tipos de animais. Percebe, ele está descrevendo aqui uma sabedoria que é uma sabedoria do próprio Senhor. O Palmer Robertson trouxe aqui um trechinho que ele vai comentar essa parte. E ele fala algo muito interessante aqui. Ele diz: árvores, plantas, animais, pássaros, répteis e peixes compõem essencialmente toda a categoria de coisa viva na face da terra. A amplitude da sabedoria de Salomão representa uma restauração da humanidade à sua condição imaculada, como o sábio soberano sobre toda a criação. Veja, essa sabedoria ela aponta para uma restauração completa. É uma sabedoria que abrange todos os tipos de seres vivos. Então, Salomão, então, como esse rei em que tinha sabedoria, ele é uma figura que aponta diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que uma pessoa abra aí em Mateus 12, do versículo 38 ao 42. Mateus 12, do versículo 38 ao 42. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Tua geração má e adúltera
3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará do juízo com esta geração e a condenará, porque veio os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então veja, a rainha do sul aqui é uma referência à rainha de Sabá, não é? Jesus diz que ela se levantará no dia do juízo. E veja, essa mulher, ela foi atraída por essa sabedoria de Salomão, que estava alcançando ali diversas nações. E o Senhor Jesus, então, ele finaliza dizendo: eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, Jesus é esse rei completamente sábio. Ele é aquele que está toda a sabedoria do Senhor. Então, nós temos Salomão como esse primeiro autor que escreve, então, a maior parte do livro de Provérbios. Mas só para a gente finalizar lá o texto de Reis, versículo 34 diz: de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra tinham ouvido da sua sabedoria. Então, todos os reis da terra enviavam pessoas para que essas pessoas ouvissem dessa sabedoria de Salomão. Nós temos aqui mais alguns autores. Eu queria pular primeiro aqui esse que tem aí no seu slide. Vamos pular os sábios, que depois a gente vai pensar um pouquinho deles. Mas nós temos aqui mais duas figuras, né? O Agur, e o nome Agur significa coletor, mas nós não sabemos ao certo, né, a origem dessa pessoa. Nós não temos como precisar quem seria o Agur, mas uma característica dos provérbios que ele escreve são aqueles provérbios que a gente chama de numéricos, né? Há 3 coisas que são dessa forma, 3 não, 4. Essa é uma característica ali dos provérbios de Agur. E temos também o rei Lemuel, né? Alguns acham que esse rei Lemuel seria um codinome de Salomão, tá? Mas, assim, de qualquer forma, a gente também não tem como precisar que isso seria o codinome de Salomão. Mas o fato é que o rei Lemuel, ele transmite a sabedoria que veio da sua mão. Se for o codinome de Salomão, então nós estamos falando de Batseba, certo? Mas, repito, não tem como a gente ter essa certeza. E aí, então, o rei Lemuel ele vai fazer algumas advertências aos reis, né, para o rei, como o rei deve se portar. E então, a gente tem ali o poema que é um acróstico da mulher piedosa, no capítulo 31 de Provérbios. Então, a gente tem essa mulher piedosa, que é escrita, então, pelo rei Lemuel, ok? E voltando, então, aqui aos sábios, irmãos, porque aqui há alguns críticos e algumas pessoas, se você perceber aqui no texto de Reis, ele compara a sabedoria de Salomão com a dos egípcios, não é? Pode passar aí, Mari. Eu coloquei 2 textos aí. Um texto que é um texto egípcio, muito provavelmente da época de Salomão, um pouco mais antigo, que se chama Instruções de Amenemópolis. E esse texto, não só esse texto, mas alguns escritos da época, eles tinham semelhanças em relação aos escritos bíblicos, né? Então, se você ler aí, eu coloquei o texto dele junto com um provérbio de Salomão, e ele diz assim: dai ouvidos, ouvi o que te é dito, aplica o teu coração ao entendimento. Vantajoso é guardar o conselho do teu coração. Esse é o texto do egípcio. O texto de Salomão, então, diz: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, aplica o coração ao meu entendimento, ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração. E aqui, na verdade, eu coloquei isso não para dizer que esses textos têm alguma ligação, mas para dizer que, embora esse texto
circulavam na época sejam parecidos com alguns provérbios, esses textos eles têm muito mais diferenças do que semelhanças. O que nós temos aqui então, irmãos, é uma espécie de meia-verdade, né? Mas uma meia-verdade ela é, no final das contas, uma mentira. Então, os textos desse egípcio, eles são, por exemplo, politeístas, eles não têm como pressuposto básico o temor do Senhor, que é a base para os escritos de Salomão, é a base da sabedoria então, que Salomão coloca, tá certo? Então a gente tem um texto ali que, além de tudo, a motivação pelo qual esses textos foram escritos não é a motivação então de glorificar esse Deus do pacto, tá certo? Então, alguns críticos podem dizer aí que Salomão teria de alguma forma copiado alguns textos desses, mas o que o livro de Reis diz é que a sabedoria de Salomão era maior do que a dos egípcios, tá certo? Então, embora nós tenhamos ali até algumas semelhanças em relação a esses textos, nós não podemos afirmar de modo nenhum que esse texto dos sábios, que seria onde encaixaria essa parte ali no versículo 22, que Salomão teria de alguma forma copiado. Pelo contrário, Salomão é tido justamente como essa fonte de sabedoria que influenciava nações que estavam ao redor, tá? Então, o que nós temos então, a ordem que seria esses sábios, a qual o capítulo 22, a partir do versículo 17, ele fala, eles teriam bebido então de Salomão e não o inverso, Salomão ter copiado alguma coisa de alguma nação, tá bom? Então esses textos, mas aqui também há um ensinamento para a gente. Esse tipo de provérbio, esse tipo de texto de sabedoria, ele não é exclusivo do povo de Israel. Esse tipo de provérbio, ele já existia em nações ao redor também, essa forma de escrita, tá? Mas o que nós estamos defendendo aqui então é que Salomão era essa fonte de sabedoria. O texto de Reis diz que os reis mandavam pessoas para ouvir Salomão, tá certo? A sabedoria dele era maior do que a sabedoria dos egípcios. Então nós temos aqui, nós ficamos como Salomão então, sendo essa fonte. Se algum sábio, e aqui nesse capítulo 22, né, escreveu, então nós entendemos que ele bebeu então Salomão para que ele então pudesse escrever esses provérbios, ok? Então pode passar aí, Mari. Três coisas então, irmãos, que o livro de Provérbios nos ensina, tá? É difícil até resumir o que Provérbios nos ensina, mas eu separei aqui três coisas que são essenciais em relação a esse livro. Primeiro, como manter Deus, o Senhor da criação e do pacto, no centro de toda a sua vida, tá? Em outras palavras, como de forma prática você glorifica a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E Provérbios, de forma muito prática, ele nos ensina a como glorificar esse Deus da criação, esse Deus do pacto. Segunda coisa que Provérbios nos ensina também, a sabedoria do Senhor condensada em ditados curtos, incisivos e memoráveis que abordam desafios concretos. Então, são desafios muito mais, a gente tem uma prática ali muito forte no livro de Provérbios, de como de fato a gente deve fazer, como a gente deve se portar diante de um rei. Provérbios até isso ele vai falando de forma muito específica. E por fim, mais uma coisa que Provérbios nos ensina é a necessidade de transmitir a sabedoria através das gerações. Essa é uma verdade por toda a vida que a gente encontra isso. A necessidade da gente transmitir essa sabedoria que vem do Senhor às gerações seguintes. Então, nós temos ali instruções de um pai para um filho, nós temos nesse formato de um comando, não é? Essa espécie de comando. E é interessante também a forma como é escrito, porque aquele que dá o comando, ele de algum modo ele pressupõe que do outro lado haverá uma certa resistência.
essa valorização dos mais velhos, a sabedoria dos mais experientes. Esses mais velhos, os pais, eles sabiam desse papel e eles transmitiam para os filhos e os netos e para as próximas gerações, né? Daí, interessante ver, né? Que os bichos eram curvos, eram incisivos, eram memoráveis, porque era para ser de fácil memorização. Então, havia uma cultura de valorização da tradição, uma cultura de valorização dos pais. Né? Foi o que, se a gente compara com os dias de hoje, torna-se muito mais urgente, muito mais importante e trabalhoso para nós recuperar o acesso, recuperar esse controle provérbios, né? O quanto que eles podem beneficiar os nossos filhos e as nossas casas, porque a nossa cultura não é uma cultura que valoriza a sabedoria, a tradição, os pais, né? Então, como é importante a gente retornar aos provérbios, né? Como vai ser o benefício para os nossos filhos, para as nossas casas, para os filhos dos filhos e assim por diante, recuperar esse valor do provérbio. Isso, perfeito. A gente poderia acrescentar então aí que nos ensina um respeito à hierarquia também, né? Então, aquele que ouve, ele é chamado a respeitar a hierarquia. Então, antigamente o cabelo branco era um sinal de respeito, né? Hoje em dia já não é mais. Então, pode passar aí, Mário. Um ponto aí importante, irmãos, eu queria destacar esse versículo, então, Provérbios, capítulo 10, versículo 29, porque essa expressão aí, o caminho de Javé, ou o caminho de Javé, ela aparece apenas uma vez no livro de Provérbios, tá? Esse caminho do Senhor, o caminho de Javé, ele aparece por diversas vezes na Bíblia, mas no livro de Provérbios ele aparece somente uma vez. Então, capítulo 10, versículo 29, diz assim: o caminho de Javé é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Então, eu queria que a gente pensasse então aqui um pouco no que seria exatamente esse caminho de Javé, o que seria exatamente então esse caminho do Senhor. Então, pode passar aí, Mari. O caminho de Javé, então, o que seria de fato isso, não é? É o caminho em que o Javé direciona o universo através de seus pensamentos e ações, ou também ao caminho que ele ordenou para que uma pessoa seguisse, tá? Então, de qualquer das duas interpretações, a gente vê então que já existe um caminho estabelecido. Já existe um caminho estabelecido por Deus para que nós andemos, não é? E muitas vezes a gente ouve uma expressão, então assim, eu quero descobrir a vontade de Deus, como se essa vontade de Deus ela não tivesse revelada, ou como se Deus de algum modo estivesse brincando de esconde-esconde com a gente, não é? Mas o fato é que Deus já revelou a sua vontade. Então esse caminho para que a gente ande, esse caminho do Senhor, esse caminho de Javé, ele já está posto para que a gente siga. Então, o caminho de Javé é um caminho específico, distante então da perspectiva secular de caminho. Esse não é um caminho então que nós fabricamos, esse não é um caminho então que nós produzimos. O Senhor já colocou esse caminho então para que a gente possa, para que o seu povo possa então andar nele. Então, o caminho de Javé, o caminho do Senhor, ele já nos foi dado pelo Senhor. O que nós temos é que compreender então esse caminho e andar por esse caminho. Pode passar, Mari. Algumas então características aí em relação a esse caminho do Senhor, esse caminho de Javé. Primeiro, como eu falei aqui, é um padrão de vida dos remidos por todas as eras, tá? Esse caminho ele não é relativo, não é um caminho que há anos atrás a gente
tinha que andar de um jeito e anos depois, então, a gente tem que caminhar de um modo diferente. Mas existe um padrão de vida para que os gemidos eles andem por todas as eras. O povo de Deus ele sempre foi guiado por esse caminho que o Senhor colocou. Então existe um padrão para que o povo de Deus ele caminhe. Mais um ensinamento aqui, esse caminho de Javé, como nós falamos aí há pouco, ele deve ser transmitido para outras gerações. É uma obrigação transmitir o caminho do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Não é algo opcional para o povo de Deus. O povo de Deus tem a obrigação de transmitir esse caminho. Uma pessoa para abrir aí, por favor, em Gênesis 18, 19. Porque eu escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e a pena, para que o Senhor faça agir sobre a terra, porque tem falado ao seu Espírito. Ok, então eu escolhi para que ordene aos seus filhos o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, ok? Então uma ordem aqui, para que então esse caminho do Senhor, ele seja ensinado de pai para filho, dos mais velhos então, para os mais novos. Atos 24, 14, uma pessoa aí para ler, Atos 24, 14. Porém, confesso que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sigo ao Deus de nosso Pai, acreditando em todas as coisas que Deus de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Segundo o caminho, Paulo disse a Félix que faz o quê? Eu sirvo ao Deus de nossos pais. E aí ele faz uma referência à lei e aos profetas. Ou seja, segundo o caminho, como é que eu faço? Já existe um caminho posto. Eu obedeço à lei e aos profetas. Obedecer à lei e aos profetas é o quê? Servir ao Deus de nossos pais. Então, andar nesse caminho do Senhor é andar na lei dos profetas, é servir ao Deus de nossos pais. De forma resumida, então, irmãos, seguir no caminho de Javé é viver em unidade com Cristo, aquele que é o caminho para chegarmos ao Pai. Cristo se refere-se a si mesmo como o caminho. Ele fala dessa forma de si mesmo. Então, andar nesse caminho do Senhor é andar em unidade com Cristo. Tá bom? Vamos aí caminhando. Eu separei aqui algumas bênçãos e benefícios, então, de caminhar no caminho da sabedoria que o livro de Provérbios ele nos traz. Então eu vou pedir aí para cada um ir abrindo em um versículo desse, todos são de Provérbios. Uma pessoa abrir em Provérbios 2:7, uma pessoa em Provérbios 10:9, uma pessoa em Provérbios 27, uma pessoa em Provérbios 6:22 e uma pessoa em Provérbios 13:20. Provérbios 2:7, quem abriu aí pode ler. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos. Ele é escudo. Então, caminhar no caminho da sabedoria é ter o Senhor como seu escudo. Provérbios 10:9. Quem anda com fidelidade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Ok, então mais uma bênção, um benefício de caminhar nesse caminho da sabedoria é que nós andaremos
promessa que o Senhor mesmo nos guardará. Provérbios 27, 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Felizes são os filhos depois dele. Então veja, há um benefício para quem anda nesse caminho da sabedoria, mas como a gente pensou aqui, um ponto forte de Provérbios é justamente essa instrução, é passar esse ensino para os mais novos. Então, o que ele diz ali é: se você anda no caminho da sabedoria, felizes são os filhos depois deles, tá certo? Porque o filho, então, ele vai receber esse ensino da sabedoria, ok? Provérbios 6, 22. Quando caminhares, guiará. Quando deitares, guardará. Quando acordares, falará contigo. Ok, então ele está falando aí desse mandamento que vai guiar então você por toda a sua vida. Quando você caminhar, quando você se deitar. Então esse é o benefício de caminhar nesse caminho da sabedoria. É que os mandamentos que foram dados a você, ele vai lhe acompanhar em todos os momentos da sua vida. Por fim aí, Provérbios 13, 20. Quem anda como sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Ok, então ele fala ali sobre você andar com pessoas também que caminham nesse caminho da sabedoria, e então você andando com quem caminha nesse caminho da sabedoria, você também cresce em sabedoria. Então quem anda com quem é sábio será sábio. Há um caminho aqui de crescimento, tá bom? Então esses são alguns benefícios que Provérbios nos traz em relação a você caminhar nesse caminho da sabedoria, nesse caminho do Senhor. Para a gente então finalizar por hoje, a gente tem também a disciplina para quem se desvia do caminho do Senhor. Né? Então, quando nós estudamos o pacto, quando nós estudamos a aliança, nós vemos que ele é composto de bênçãos e maldições. Tá bom? Então, se você anda debaixo ali do pacto, se você anda em obediência ao Senhor, ali então você tem bênçãos. Mas, se você se desvia desse caminho, a disciplina do Senhor, ela também virá sobre você. Provérbios 15, versículos 9 e 10. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, ou para o que deixa o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Tá? Então, versículo 10, disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, ou para o que deixa o caminho. Se você deixa de andar então nesse caminho, que é o caminho excelente, não é? Que é o caminho que o Senhor já estabeleceu, o caminho já está posto, não é? Nós não precisamos inventar o caminho, nós não precisamos descobrir um caminho novo, o caminho já está posto, o Senhor já nos deu e já disse: ó, anda por esse caminho aqui, tá certo? Então, nós muitas vezes no nosso pecado, a gente teima em querer seguir um caminho diferente, só que já existe um caminho excelente, não é? E eu, nesse final de aula, eu chamo você a revisar o seu coração. Se já existe um caminho excelente, por que você tem tentado andar em um caminho diferente? Por que nós temos tentado, muitas vezes, andar em um caminho diferente? Se o caminho de Yahvé, esse caminho que o Senhor já colocou para a gente, ele já é o caminho correto, ele já é o caminho perfeito, ele já é o caminho que nós temos bênçãos e benefícios. Por que nós estamos ainda, muitas vezes, teimamos em querer nos desviar desse caminho? Andar no caminho de Yahvé é andar em união com Cristo. O livro de Provérbios, ele nos traz aspectos muito
práticos, como eu falei, questões de como a gente trabalha, como nos relacionamos com a nossa família, como a mulher deve se portar, como a gente fala ou como a gente deve deixar de falar, quando a gente cala, tá? Então, a gente tem na Bíblia aspectos muito práticos de como a gente deve viver. O que nos falta muitas vezes é dedicação para conhecer essa palavra e então viver como o Senhor nos chama a viver, tá bom? Na semana que vem, vamos ainda continuar em Provérbios. Eu quero pensar em aspectos de família, aspectos de trabalho, questões ainda mais práticas para a gente então fechar esse livro, tá bom?